Fala pessoal, tudo bem? Sou Fernando Nakari, jornalista automotivo e engenheiro mecânico, e a gente está aqui hoje na nossa primeira live da Instacarro, falando agora sobre carros elétricos e híbridos para tirar as principais dúvidas de vocês. Bom, para você que não conhece a Instacarro é uma empresa que faz a intermediação de venda de veículos no nosso mercado. Então, digamos que você queira vender o seu carro usado ou seminovo, basta você agendar uma avaliação gratuita na Instacarro, que um dos nossos avaliadores, nossos especialistas vai até a sua casa, ou você pode vir até a nossa loja aqui em São Paulo, e nessas avaliações aqui, cadastra nossos dados na plataforma, e lojistas de todo o Brasil fazem ofertas pelo seu carro. Depois, no final, você escolhe se quer vender ou não pela melhor oferta do mercado. Então, bora para a nossa avaliação, e esse aqui... Eu sou o Christian, executivo de relacionamento, e estou aqui para ajudar você a vender seu carro. Então, bora lá. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa primeira live aqui da Instacarro. Hoje a gente vai falar sobre carros elétricos e híbridos, tirando as principais dúvidas, contextualizando um pouco como é esse mercado aqui no Brasil, o mercado ao redor do mundo. Eu sou Fernando Nakari, jornalista e engenheiro mecânico. Eu sou o Christian, executivo de relacionamento aqui na Instacarro. Então bora lá, vamos falar um pouquinho sobre carros híbridos. Bom, aqui no Brasil a gente está vivendo um momento em que os carros híbridos estão começando a aparecer mais, os carros elétricos. E para você ter uma ideia, talvez você não tenha uma noção exata disso, o primeiro semestre desse ano, 2% do mercado de vendas foram de carros eletrificados. Então a gente está muito próximo, é um número bem significativo. Então a gente está começando a ver já carros híbridos elétricos no mercado de veículos seminovos usados. Sim, ultimamente na rua você tem visto bastante carro elétrico híbrido. O pessoal tem mais incentivo, né, na questão de PVA, os impostos, né, acho que vai ser bom para todo mundo e também na questão de economia na gasolina, né? Com certeza. É o principal objetivo. Com certeza. E assim, para quem não tem mais ou menos uma noção, acha que carro híbrido e elétrico é uma tecnologia nova. Na verdade, o primeiro carro elétrico é de 1888. É um carro muito antigo, foi uma das tecnologias pioneiras assim, no mercado de veículos. Parece uma carroça. Exatamente, era praticamente uma carroça mesmo, com motor elétrico, que em 1888 ele chamava Flocken Electrowagen, se eu não me engano. Imagina naquela época um carro com motor a combustão e elétrico, devia ser uma coisa de outro planeta. Exatamente, né? Aí você imagina. E chegou um momento que identificaram que naquela época, né, era mais caro produzir um carro elétrico por conta da tecnologia da época mesmo, de baterias. Sim. E a tecnologia de carros a combustão acabou se desenvolvendo e o mercado de elétricos ficou um pouco de lado. E agora, no final da década de 90 para cá, a gente está começando a ver esse mercado voltando. Sim, eu acho que o primeiro Prius é da década de 90, não é? Sim, 97, o primeiro Prius. E no Brasil a gente teve também um projeto de carro elétrico, que foi o Itaipu, no começo da década de 80. Muita potencial que a gente tinha para crescer. Exatamente, a gente não conseguiu desenvolver isso, mas agora o mercado se desenvolveu e acabou chegando no que a gente tem hoje. Sim. Então vamos falar, começando aqui, por que vale a pena você ter um carro eletrificado? Então acho que esse é o principal ponto. Por que você acha, Cris, hoje que é importante a pessoa que está acostumada com carro a combustão ter um carro eletrificado? O que você vê como principais vantagens? A principal é o meio ambiente, né? Questão de poluição, que um carro híbrido ele polui. Quer dizer, eu vi um pouco nas matérias que tem um certo tempo para ele compensar a parte de carbono, né? Sim. Mas, tipo, se a gente tem uma energia limpa alimentando aquele carro, a gente em pouco tempo consegue suprir isso, né? Exatamente. De carbono. Essa que é a ideia. Você com certeza deve ter visto já algum conteúdo, alguma matéria falando que carro elétrico e carro híbrido poluem mais do que um carro a combustão. E essa ideia é uma ideia relacionada ao que o carro, o tempo de vida dele, o tempo de vida útil. Então, pensando que um carro elétrico ele é produzido, por exemplo, no mercado externo. E nesse mercado externo ele é produzido numa fábrica que é movida a energia de carvão, que é uma energia não limpa. Ele está no local onde ele vai fazer recarga da parte elétrica dele, mas com geradores a diesel, então não faz muito sentido irônico, né? Exatamente. Para o Brasil, o que pouca gente, ou a
a grande maioria das pessoas não pensaram nisso, é que o Brasil tem uma matriz energética limpa. Sim, sim. Então a nossa fonte de energia hoje é uma fonte limpa. A gente trabalha com praticamente toda a nossa fonte de energia através de hidrelétricas. Então a gente não tem uma fonte de energia que acaba... de usinas nucleares, exatamente. Carvão, diesel, né? Não é nada que você vai parar para... Não é uma fonte de energia para recarregamento e produção que seja uma fonte de... que polui bastante. Exatamente, esse é o ponto. E também é outro ponto que eu vi que carros elétricos híbridos, a questão de manutenção é bem menor do que um carro a combustão normal, né? Combustão interna. Exatamente, essa é a questão. Quando você pega um carro elétrico e um carro híbrido, o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente vê a questão é o preço, né? Então assusta, o carro elétrico é muito mais caro, o carro híbrido é muito mais caro. Então o preço de aquisição realmente ele é maior, porque a gente não tem produção nacional desses carros, então a gente conta com importação e tudo mais. Mas quando a gente pensa no custo de manutenção do carro, isso é bem diferente. Então um carro elétrico, principalmente, ele é muito mais econômico para você manter o carro do que um carro híbrido. Então, por exemplo, o carro elétrico ele não tem troca de óleo, ele não tem filtro de combustível, não tem linha de combustível, ele não tem velas, são vários componentes. Até mesmo a questão do freio também, né? Porque tem um freio regenerativo. Eu vi casos de pastilha de freio original para mais de 100 mil quilômetros no carro exatamente, elétrico. Exatamente. Então, assim, o sistema de freio regenerativo, ele também te ajuda a poupar pastilha de freio, o sistema de freios. Então, o custo do ciclo do veículo elétrico, ele é muito mais barato do que de um carro a gasolina parecido. Então, isso só pensando em custo, né? Fora o que você gasta na questão do abastecimento. Exatamente. Tem muita gente que tem dúvida nesse ponto também. O quanto custa para você encher a bateria de um carro elétrico? Ah, sim, os custos para recarga de bateria. Você tem mais ou menos uma noção de quanto que é essa diferença? Eu vi alguma coisa que, vamos dizer, em quilômetros por litro, seria a questão de um carro elétrico você gasta 40 centavos por quilômetro rodado, mais ou menos assim, com uma carga completa de bateria. Na verdade, até menos, assim, menos. É menos. Então, vou pegar um exemplo de um dos carros elétricos que é um dos carros mais baratos assim, do mercado, que é o Jaque JS1. Sim. Esse carro, você tem de sorvete. Se for rosa, então é de sorvete de morango. Se você pegar esse carro hoje e o custo para você carregar a bateria dele por completo é em torno de R$40, mais ou menos. Muito baixo. É R$40. Com esses R$40 você roda em torno de 280, 300 quilômetros. Se for fazer isso pelo preço do custo por quilômetro, você vai gastar com esse carro em torno de 5 centavos por quilômetro. Nossa, é muito barato. Um carro a combustão que faça 14 km por litro, que seria um carro muito econômico, gastaria 34 centavos por quilômetro rodado. Então é uma diferença bem grande. Então, quando a gente faz... para os centros urbanos grandes que nem São Paulo, né? Pega muito trânsito e tal. E tem uma questão também que carro elétrico ou híbrido parado, ele não gasta que nem um carro a combustão, né? Isso, é exatamente esse que é o ponto, assim. Que a questão toda, quando você vê assim, mas eu tenho o carro, eu quero viajar, eu quero usar o carro para ir para o trabalho, como que eu faço a escolha certa, né? Então, isso é bem importante quando a gente pensa na aquisição de um carro elétrico ou de um carro híbrido. Quando você vai usar um carro 100% na cidade, a escolha por um elétrico é mais consciente. Por quê? Quando você está usando um carro elétrico, quando você está no trânsito pesado, ele não gasta. Claro, ele gasta uma quantia bem menor só que de energia. Meio que significativo. Insignificante, né? Perto do quanto que ele gasta rodando. Porque é mais ou menos como a gente pensa num carrinho bate-bate mesmo. Carrinho de pilha, carro de controle remoto. Sim. O carro de controle remoto ele está gastando a pilha ali enquanto ele está andando. E quanto mais rápido ele anda, mais pilha ele gasta. E o carro elétrico é a mesma coisa. Então, se você estiver na cidade, no trânsito, ele tem o sistema dele de auxiliar de energia para fazer funcionar rádio, ar-condicionado, alguma coisa. Ele vai ter o maior gasto energético dele com ele andando mesmo. E é por isso também que quando o carro elétrico vai para a estrada, ele gasta mais bateria do que na cidade. Ele tem menos eficiência, que já é o contrário de uma combustão. Exatamente. No carro a combustão, quando você pode ver, fazer o cálculo no seu dia a dia na cidade, se o seu carro faz 10 km por litro na cidade, por exemplo, na estrada ele faz 14. Num carro elétrico, a lógica é ao contrário.
você gasta menos bateria na cidade e gasta mais na estrada. E a mesma lógica para carro híbrido. O carro híbrido ele é mais econômico na cidade do que na estrada. Eu acho que também tem a questão que na estrada um híbrido ele roda só com o motor a combustão, alguns carros. Isso, a grande maioria sim, porque nos carros híbridos depende muito da tecnologia, né? E depende da capacidade de bateria, depende de vários fatores. Mas pensando numa característica de um carro híbrido comum, um híbrido que não seja um híbrido recarregável. Um híbrido que só recarrega a bateria através do motor a combustão, que é o híbrido simples. Uhum. Esse carro, enquanto ele está em estrada, ele está com o motor a combustão em funcionamento e em parte do momento ele está recarregando a bateria. Na cidade, que você exige menos, você está em menor aceleração, você está em menor velocidade, você consegue ciclar isso. Então, em alguns momentos usar o motor elétrico, em alguns momentos usar o motor a combustão. Então, isso acaba mudando. Na estrada, isso muda um pouco também. Como você precisa de mais potência, normalmente na lógica dos carros híbridos, o motor elétrico ele é bem menos potente do que o motor a combustão. Então você não tem potência suficiente e força de torque suficiente para que o motor elétrico seja responsável por fazer o carro rodar. Então ele serve como um auxiliar em algum momento e... Então ele serve como auxiliar em algum momento para aumentar a autonomia do carro. Então você vai ver que de um modo geral, um híbrido, ele tem uma autonomia muito grande, porque ele consegue aproveitar bem esses momentos em que ele consegue entrar o motor elétrico, usar a combustão e equilibrar isso na cidade e na estrada. Aí entra um detalhe também do freio regenerativo, né, na casa? Sim, que exatamente. Na estrada ele usa bastante, né? Exatamente. O sistema regenerativo ele funciona nos dois tipos, tanto no elétrico quanto no híbrido, e ele aproveita o movimento das rodas na redução de velocidade para recarregar a bateria. É um tipo de recarregamento que ele ajuda sim a recuperar parte dessa energia, dependendo do trajeto ele carrega 1-2% do seu saldo. Agora descendo serra, que é o melhor cenário para um carro híbrido e um carro elétrico. Pegando imigrantes ali, vai descendo serra, enquanto você está ali reduzindo, pisando no freio, em freio motor, no carro híbrido também funciona isso, ele está recarregando bateria. Então pode acontecer, com certeza vai acontecer, de você estar descendo uma serra com um carro híbrido ou com um carro elétrico e você está, por exemplo, 50% de bateria e chega no final, você chega lá embaixo com 70%. Então assim, é um milagre, sabe? O problema é quando volta. Quando volta, aí você vai ter que gastar mais energia subindo a serra, pisando mais, acelerando mais, o seu consumo vai ser maior. Então meio que equilibra elas por elas. Mas aproveitando falando de carro híbrido, eu sei que você estudou, você sabe a diferença que existem vários tipos de carros híbridos, você sabe quais são? E aí você me apertou, né, cara? Eu tenho um expert aqui justamente para isso. É um bom. Tem diferença de carro híbrido também? Na verdade, tem uma diferença também de carro elétrico, que hoje em dia a gente não tem mais. Você lembra daquelas primeiras BMW i3 vendidas aqui no Brasil? Sei. 2014, por aí, 2016. Que foi um dos primeiros híbridos da... Eles vendiam como carro elétrico, na verdade. Ele era um BMW i3, na verdade o BMW i3 sempre foi um carro elétrico, mas ele tinha um gerador a gasolina para recarregar a bateria. Que é um motorzinho de scooter bem Exatamente. Você via que era o BMW i3 Rex, tipo de Tiranossauro Rex mesmo. Esse Rex era um extensor de autonomia. Então, digamos assim, que você está andando com o carro e está acabando a bateria, você não está achando ponto de recarga, vai chegar num momento ali que aquele motorzinho ele vai entrar mesmo para poder carregar a bateria, para você ganhar um pouco de autonomia. Só que se a gente parar para poder pensar que o carro elétrico ele tem que ser o menos dependente possível de uma energia de combustível fóssil, aquilo não era muito útil. Tanto é que eu vi algumas coisas que eles falaram que era um carro que meio que se contradizia, né? Exatamente, essa era a questão do i3. Aí o tempo foi passando e isso acabou não tendo mais. Então ele era digamos assim, uma exceção entre os elétricos. Ele era considerado elétrico porque o motor elétrico dele era o responsável por girar a roda. O principal fonte de energia. Era o principal. O motor a combustão ele não girava as rodas, ele era só fonte de carga da bateria. Então ele era um carro elétrico que tinha um gerador a combustão. É doideira. Meio irônico. Exatamente. Mas agora falando na questão de diferença de híbridos, né? A gente tem basicamente 3 tipos de carros híbridos, que é o híbrido leve, o híbrido normal, digamos assim, e o híbrido plug-in. Sim. São 3 tipos.
O híbrido leve... O leve é tipo o alternador dele que faz trabalhar em inércia. Exatamente. O híbrido comum é o que você vê mesmo, que tem um motor plugin. E o plug-in é o que você pode recarregar ou pelo motor ou por uma tomada externa. Esses dias teve uma Outlander plugin aqui na loja, que estava sendo avaliada, aí tinha um botãozinho que você apertava, ela ligava o motor e ficava carregando o sistema. Exatamente, essa que é a ideia mesmo. Então, o que é interessante, assim, pensando hoje em mercado, né? Do que é mais útil pensando a nível Brasil. Hoje, sendo mais lógico, se você não for usar o carro 100% em cidade, um carro elétrico hoje pra gente ainda é difícil e depende da cidade também. Se não for em grandes centros, grandes cidades aqui do país, a gente não consegue pensar em ter um carro elétrico, a não ser que você construa para você uma estação de recarga. Então, assim, é uma questão mais ou menos nesse sentido. Tem até algumas montadoras que oferecem esse serviço para colocar dentro de casa. Exatamente. Né? Os carros elétricos, de um modo geral, eles vêm com uma tomada para você carregar, uma tomada 220, uma tomada comum. Mas aí você pode fazer uma compra à parte de um wallbox para fazer o recarregamento do veículo. Então, isso depende muito da estrutura que você tenha da região. Esse wallbox depende também da potência que você consegue gerar, de 2, 4, 8 kW. E isso também interfere no tempo de recarregamento do carro. Então, quando a gente for pensar, isso é uma estação de recarga residencial. Digamos que você tenha um carro, usando aquele mesmo exemplo do Jaque JS1, que é um popular elétrico, que talvez seja um parâmetro mais fácil. Quando a gente considera um carro assim, digamos que você chega em casa com 10% de bateria. Para você completar a bateria, você vai gastar em torno de 10, 12 horas. Bastante tempo. É bastante tempo. Mas você chega em casa no final do dia, coloca o carro para carregar, no dia seguinte você vai trabalhar, está carregado. Que nem o costume quando você chega em casa com o celular descarregado, vai dormir. Exatamente, essa que é a ideia mesmo, essa que é a lógica. Aí quando você vai num shopping, por exemplo, uma outra vantagem de carro elétrico, você tem pontos de recarregamento da sua bateria sem que você precise gastar dinheiro, então você acaba ficando mais barato. Uma dúvida que eu sempre tive, esses pontos de recarga que tem em shopping, postos de gasolina, assim, lugares públicos, é gratuito ou você tem que ter algum cadastro, alguma coisa do tipo que você paga mensalmente? A grande maioria é gratuito, não precisa de cadastro, a não ser alguns locais que tem parceria com alguma empresa que aí ela pede sempre você fazer um pré-cadastro, baixar um aplicativo para coletar seus dados e depois te mandar informações de carros elétricos, então isso pode acontecer. E em concessionárias também. De um modo geral, nas concessionárias que têm veículos elétricos é gratuito. O que depende muito da política da empresa. Tem concessionária que permite, um exemplo, se você tiver com um Volvo, você vai numa concessionária da Porsche, você pode carregar gratuitamente, um exemplo. Isso não é regra, isso acontece, mas depende de unidade para unidade. Ou você pode, sei lá, ter um Porsche e levar na Audi e falar, não, aqui na Audi a gente só carrega Audi. Pode acontecer. Entendi. Vai de acordo com a política da empresa. Exatamente. Então isso varia bastante. Já aconteceu comigo de eu estar com um Volvo para fazer o recarregamento no carro, da bateria dele e fui numa concessionária da Audi, cheguei lá, eles não permitiram. Olha só. Porque lá eles só permitiam Audi. E fui numa concessionária Porsche, lá eles poderiam. Deixaram carregar o carro. Legal. Então isso varia. Agora, nesse ponto de carregamento de carro em shopping, mercado, tudo, ele é um ponto de recarregamento que é um pouquinho mais potente do que você consegue carregar em casa. Então, digamos que esse mesmo tempo de carregamento que você teria, que você demoraria de 8 a 12 horas, num shopping você carregaria esse mesmo carro de 3 a 6 horas, um exemplo. Dá tempo de ir num cineminha, dá tempo de ir no cinema, às vezes tem crianças. mercado, faz uma compra, isso te ajuda. E agora tem os pontos de recarregamento ultra rápidos, que são esses, alguns de concessionárias e alguns que a gente tem em estrada. Então, existe digamos assim, um corredor de carregadores de veículos elétricos que ligam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem alguns lá na região sul, que você consegue fazer uma viagem de carro elétrico parando em alguns pontos para fazer recarga. Em algum desses pontos de recarga ultra rápida, você consegue carregar tipo de 20% a 80% em 40 minutos. Nossa, otimiza bastante. É muito rápido, então assim, não é tão rápido quanto hoje você chegar lá e falar coloca 20 de gasolina e o cara coloca ali rapidinho, já resolveu o seu problema. Segundos, minutos. É segundos, não é nesse nível ainda, mas melhorou bastante. Sim, então, 40 minutos aí numa viagem longa, você toma um café, descansa. Estica a perna, então você consegue nisso aí recuperar 200 km de autonomia, 200 e pouquinho, depende do carro, né? Em questão de autonomia também, eu já vi que tem alguns carros que tem uma autonomia que está quase chegando na casa dos 1.000 km, né? Sim, na questão dos híbridos, na verdade. Híbrido? Híbrido,
Então, um dos carros híbridos que a gente tem que prestar atenção assim, nesse mercado são os elétricos híbridos das novas marcas chinesas. Então, BYD e GWM tem, na verdade, BYD elétricos e GWM com os híbridos. A GWM ela tem uma tecnologia bem interessante nessa questão de carro híbrido, que ela consegue fazer um misto bem interessante de ter um carro híbrido que funciona muito bem como elétrico, funciona muito bem como carro a combustão e funciona muito bem como os dois. Olha só. Lembra quando eu falei antes, quando a gente tem um carro híbrido, normalmente ele não tem potência suficiente para você rodar o tempo todo no elétrico, e nesses carros não, assim. No Haval H6, por exemplo, ele tem um motor elétrico com conjunto de baterias potente para você usar o máximo possível dele para o carro ser dependente do motor elétrico, e se precisar de muita potência, digamos que você vai fazer uma ultrapassagem, você quer andar no modo esportivo, você quer acelerar, aí sim entra o motor a gasolina. Ele entra como um complemento do motor elétrico. Entendi. Então ele é um carro híbrido, mas ele é boa parte do tempo elétrico. Então, esse carro, Nakari, se eu não me engano, ele tem um motor que é nas rodas, não é? Ele não é no câmbio como costuma ser dentro de um carro híbrido? Então, depende muito da tecnologia dos carros. Assim, tem carro híbrido, por exemplo, que ele tem um motor a combustão na dianteira, com um motor elétrico acoplado só na dianteira. Tem carro que tem um motor elétrico na dianteira mais um na traseira. Isso depende bastante. Esses motores nas rodas são para carros mais caros, mais premium. A gente pensar em mais Porsche, essas coisas assim, em uma tecnologia que é bem mais cara. Entendi. Então, tanto que quando você for pensar em tecnologias de carros híbridos e elétricos hoje, uma coisa que a gente falando da questão anterior em relação a custo de manutenção, o custo de manutenção também reduz um carro elétrico porque não tem câmbio. Digamos assim, no modo geral não tem câmbio. Então assim, quanto mais você acelera, mais energia você gasta, mais você acelera. Sim. Uma coisa nesse sentido, mais velocidade você ganha. Então é mais ou menos essa lógica. O motor elétrico, ele funciona para fornecer potência, aceleração, e você não precisa de um câmbio para fazer essa função. Isso nos veículos elétricos. Nos híbridos já tem alguns que tem câmbio CVT para poder fazer esse acoplamento, para o momento que estiver funcionando o motor a combustão, o motor elétrico entrar acoplado à combustão fornecendo energia para as rodas, então varia bastante. Entendi. Isso varia. Isso vai de montadora para montadora? Varia, de montadora para montadora, tecnologia para tecnologia. Varia também tipo de bateria, tecnologia de bateria. Tem baterias que são mais rápidas de recarregar, tem baterias que são mais lentas, porque a tecnologia daquela bateria é uma tecnologia mais antiga, tecnologias mais atuais. A gente ganha em baterias mais leves, quanto mais leve a bateria atualmente, né? Quanto mais leve e mais fina, normalmente a gente tem baterias com maiores capacidades, maiores autonomias. Então são fatores que influenciam bastante assim, na utilização do carro. Em questão ao grafeno, que foi uma tecnologia descoberta nova faz pouco tempo, já tem alguma coisa falando sobre os carros híbridos para melhorar a bateria? Tem estudos envolvendo isso, sim, tem estudos. Mas hoje, assim, digamos que pensando em tecnologia de bateria, a mais popular é a ferro-lítio carbono. É a mais popular, o que a gente vê mais comum nos carros elétricos. É quase a mesma tecnologia de uma bateria de celular, né? Exatamente, que a gente vê de bateria de lítio, né? É mais ou menos a mesma coisa. Fazer pergunta sou eu. Agora eu sou a vítima. Falando de mercado, a gente estava falando que está começando a vender bastante, né? Carro elétrico, carro híbrido, a gente está tendo carros... Hoje, por exemplo, o Chery iCar é o mesmo preço de um HB20 top de linha. Então você já tem a opção de comprar um carro a combustão e um carro elétrico pelo mesmo preço. A gente não tem essa distância. Como é que está o mercado? A Instacarro já está vendendo carro elétrico híbrido? Ultimamente tem aparecido bastante carro na plataforma. A gente está tendo bastante avaliação de carro elétrico. Tem aparecido bastante carro das Jack ultimamente. Muito carro híbrido. Corolla, Rave, Corolla Cross... Tem parecido ao Outlander, tem algumas BMWs, algumas Mercedes. Eu vi que a Mercedes também ela trabalha mais com a tecnologia de híbrido leve, né? Que é interessante também. Sim. E, bom, a gente tem vendido bastante carro dessa linha, cara. Tá tendo vamos dizer assim, do tempo que eu entrei para a área comercial até hoje, cara, vamos dizer que aumentou uma faixa de 10% dos carros elétricos na plataforma. Então é um número bem interessante, né? Bom, gente, então é isso. Se você estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, não esqueça de agendar sua avaliação gratuita na Instacarro e aproveitar esse mercado de carros elétricos híbridos que está em potencial aqui no Brasil. Então é isso, gente. Valeu, até a nossa próxima live. Um abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais, até a próxima.